Fala, galera do Ali BJJ Cast, começando o episódio número 73 aqui. E dessa vez estou com vocês vão ver algumas diferenças técnicas aí. Estou melhorando aqui o estúdio para poder fazer esse podcast aqui. Isso já é uma informação inútil por si só, né? Informação inútil de hoje, cara, é a história da minha vida, a história da última semana da minha vida. Os últimos 10 dias têm sido complicados porque eu estou tentando construir uma sauna lá em casa, né? E aí tem uma porrada de dúvida que aparece. Quando tu começa a estudar a parada, vai ficando tudo mais difícil, mais complicado. E também gera estresse, o conhecimento. Quando tu começa a aprofundar no assunto, tu fica mais estressado, algumas neuroses que tu não tinha, tu acaba tendo, e eu tô nessa fase. Comecei a pesquisar de sauna, cara. Falei, porra, não vou comprar uma sauna nova. Uma sauna nova pra te fazer Pra colocar alguns números aqui, né? O meu mestre comprou uma sauna agora, colocou na casa dele. Ele pagou $6.000, cara. Uma saunazinha maneira de madeira, tem uma madeira específica chamada cedar, que é um tipo de madeira. Eu não sei como é que é a tradução em português, não sei se a gente tem esse tipo de madeira aí, mas aparentemente é uma madeira que vem do Canadá e tal, e enfim, dá um cheirinho melhor na sauna, dá uma experiência melhor. E a sauna infravermelho que ele pegou para ele, né? Aí tem dois estilos de sauna assim principais, né, que a gente usa. Tem a sauna infravermelho e tem a sauna com o heater, né, que tem aquele aparelho ali que tem uma porrada de pedra que tu vem e joga água na pedra para poder esquentar mais. Dá uma sensação maneira, o cheirinho da pedra, a temperatura que chega. Esse tipo de sauna é melhor. Não é que seja melhor, é diferente, mas é a sauna mais tradicional, sabe? A experiência da sauna geralmente é nesse estilo aí, é o estilo mais old school, tem uma marca específica que faz e tal. E, cara, quando tu vai ver só a maquininha pra tu, tipo assim, uma maquininha de qualidade, é, porra, entre 900 e $2.000. Aí tu começa a pensar, né? Porra, dá pra gastar 300? Dá pra gastar 300. Mas eu, fazendo a pesquisa, olhando direitinho, falei, porra, mano, não vou pegar mais barato, tá ligado? Mais barato deve ser uma merda. Aí eu vou pegar, vai me estressar e tal. Esse é o primeiro problema para fazer a parada alto nível. Eu, não sei se vocês sabem, a maioria dos móveis aqui da academia eu que fiz, ou que cortei a madeira, ou que tive a ideia, ou pesquisei, copiei a ideia de alguém e acabei executando. Para ganhar, para salvar dinheiro, é uma coisa que eu gosto de fazer. E, enfim, no final das contas era dinheiro, assim, pô, não temos dinheiro para fazer. Vamos botar uma paradinha merdinha ou vamos tentar fazer uma parada mais ou menos para bom? E a gente sempre optou em fazer mais ou menos para bom, se não desse para fazer o ótimo, né? O importante é fazer, claro, mas, pô, tu não quer fazer uma parada merdinha também. Aí eu falei, pô, cara, eu sei fazer, pô, fazer uma sauna, um caixote de madeira, né, com a porta, porra, é mole fazer. Aí comecei a pesquisar. Aí para colocar o heater, né, essa opção 2 que seria uma opção mais high level e que seria consideravelmente mais barato, pô, eu teria que fazer o ar tem que circular lá dentro e não sei o que, tem muita paradinha, muito detalhezinho técnico para fazer. Eu falei, pô, vou tentar pegar uma infravermelha aqui usada. Aí, cara, comecei a fazer pesquisa também e falei, pô, vou gastar 500 conto só nessa porra, vou gastar mais de 500 não. E, porra, fazendo barganha, negociando com a porrada de gente que tava vendendo. Aí fui lá ver uma, aí o cara falou, pô, mano, essa daqui, tipo assim, era uma melhor do que a que eu queria, que nova custaria muito mais. Aí o cara me deu um valor, falei, pô, esse valor tá bom, tô com dinheiro, mas falei, porra, aí se eu chegar lá em casa essa porra não funcionar, não tem garantia. Enfim, tô nessa neurose. Assim que eu resolver e tomar uma decisão, eu vou falar pra vocês, porque isso vai fazer muita diferença. E por quê uma sauna, né? Eu sou lutador de MMA, né? E, cara, toda vez que tu vai fazer um corte de peso, dói, né? A gente deixa 4 quilos pro último dia, geralmente, né? Eu faço um corte de mais ou menos entre 15 a 18 quilos, mais ou menos, para minha categoria. E os últimos 4, 5 quilos tu deixa pro último dia. E dói. Dói a parada. Chega uma hora que tu tá cozinhando ali na sauna, tu já não quer mais saber. Eu não sei se eu contei a história aqui de quando eu
do meu último corte de peso, dos perrengues que eu passei. De repente eu posso até falar isso no próximo episódio. Mas enfim, o Gabriel lutou esse final de semana e ele passou por isso também. A gente até tirou o peso dele lá em casa, na sauna lá em casa e tal. Eu tenho uma sauna portátil por agora e eu quero fazer uma parada melhor para ficar uma experiência melhor. Mas enfim, como eu vou estar fazendo isso nos próximos, 9 anos da minha vida, 8 anos da minha vida, falei, cara, melhor me acostumar, melhor fazer todo dia um pouquinho, 20 minutinhos, meia hora de sauna todo dia, que além de ajudar muito na performance, na recuperação, para relaxar o músculo e tal, também é uma coisa que tu se adapta e na hora de fazer o corte de peso de verdade, que tu já tá debilitado, já tá com fome, já tá com sede, já tá tudo, o teu corpo tá mais acostumado em manter uma temperatura ali. Porque essa briga de manter a temperatura estando desidratado é loucura. Você beira a loucura ali. E o Topura, que lutou esse final de semana no UFC, mais uma informação inútil para vocês, ele, ele sempre sofreu muito com o corte de peso, tanto que agora ele subiu de categoria, né? E o meu empresário, que também é empresário dele, ele falou que quando ele entrava no último dia para perder peso, a gente beira uma loucura ali quando tu tá desidratado, tua mente para de funcionar 100% e tu começa a delirar, de fato, né? E ele falava, antes de entrar na sauna, ele falava assim, pô, avisa meu filho que eu amo ele, tá? Tipo assim, se eu morrer nessa porra aqui, tá ligado? Dá esse recadinho aí pro meu filho. E é, de fato, a parte mais chata, assim, né, cara, na carreira do lutador de MMA. Eu acho que no jiu-jitsu um pouquinho menos, né? Mas o cara do Muay Thai, o cara do MMA, o boxe também, eles passam por esse corte de peso que é sofrido. Inclusive, isso faz com que muitas pessoas não lutem MMA. Eu mesmo, cara, por anos falei, pô, vou ter que lutar, mas, pô, ter que perder esse peso. Deixar pro ano que vem, tá ligado? E é bem difícil essa parte. Então, eu tô nessa vibe de montar uma sauna agora. Claro, com recursos limitados, como sempre. E essa que é uma fase boa. Tu procurar uma parada e falar, porra, queria esse aqui, mas meu bolso não alcança. Por que eu posso fazer, né? E eu sou chato também. Com qualquer coisa que eu vou comprar, eu sou chato. Eu prefiro comprar logo uma parada que eu quero, guardar dinheiro, esperar e comprar o que eu quero do que comprar uma parada merdinha que não vai me satisfazer, que eu sei que dá pra fazer uma parada melhor. Por exemplo, a que eu tenho em casa. A que eu tenho em casa custa, pô, 200 conto. Usada, que foi o que eu comprei, é 80, 90. Então, é legal, dá pra usar normal, mas eu tô tipo assim, pô, mano, mas eu quero uma parada melhor, sabe? E essa busca por uma coisa melhor é o que vai causando estresse na tua vida. Toda vez que tu puder não fazer isso, não faça. Mas é isso, pela informação inútil. Eu vou te manter atualizado aí do que vai acontecer com essa sauna. Eu vou dar um jeito, mas, é, enfim, vai acontecer. É, quero falar aqui, cara, primeiro, sobre o Bial, né? O Bial lutou ontem. Hoje é domingo, tô gravando isso aqui domingo, né? Porque segunda. Fiz o planejamento de gravar segunda, mas segunda tava ficando muito puxado pra mim, com treino, com academias, com tudo que tá rolando. Então tô tentando aqui gravar domingo, hoje, né? Então ontem o Bial lutou MMA e foi uma experiência única pra mim, né? Eu sou um cara que não tô acostumado a ser líder, né? Uma coisa que tá começando a acontecer na minha vida. Eu imaginava que aconteceria conforme a gente abriu a academia, mas é uma responsabilidade muito grande, cara. No bom e no ruim. Quando dá tudo bom, tu tem que controlar os ânimos e tentar achar erro, mesmo quando a coisa tá boa. E quando tá ruim, a gente tem que sentar, conversar, né? A gente tem que ser muito sincero, a gente não pode mentir nem omitir nada de ninguém. E é difícil, sabe? Então ontem competimos lá, a segunda luta de MMA profissional do Gabriel. E foi um resultado pro que a gente estava esperando horrível, né? Ele perdeu no primeiro round, né? E pô, foi muito difícil, cara, porque a gente que vive e convive e treina com ele, a gente sabe a qualidade técnica dele, a gente sabe a qualidade física que ele tem, mas ele simplesmente não conseguiu se encontrar assim na luta, né? É, muita coisa que a gente teve que conversar ali depois e foi maneiro que a gente conseguiu ser sincero
e conversar e se abrir. Coisas que não, de repente não aconteceriam se tivéssemos ganhado a luta. Mas foi interessante, assim, cara. E uma coisa, assim, uma lição que eu quero tentar compartilhar aqui, eu já até falei isso aqui, eu falei no grupo hoje também que a gente tem ali, a gente tem um grupo aqui da academia, dos coaches, da rapaziada que tá aqui, assim, de brasileiro, né? Foi que, às vezes, cara, é importante pra, na hora de performar, isso serve pra qualquer coisa, né? Jiu-jitsu, MMA, boxing, até mesmo no teu trabalho, se tu vai fazer uma apresentação, dependendo do que você vai fazer, é sempre bom tu criar uma rotina, né? Porque tem aquela frase, né? Um homem não pode mudar o próprio destino, né? Mas ele pode mudar os hábitos. E os hábitos criam o seu destino, né? Tem essa frase, né? Tu não pode mudar teu destino, mas se tu mudar teus hábitos, possivelmente teus hábitos vão te levar para um destino completamente diferente se tu tiver uma porrada de hábito merda. Então, uma parada que eu faço, assim, que eu sempre vi, assim, grandes atletas fazendo, não lembro qual livro exatamente que eu li isso, cara, é tu criar um ritual, assim, de trabalho, sabe? Por exemplo, eu tenho umas paradas que eu faço aqui na minha vida que são frescura, que tu olha, assim, a olho nu, parece frescura, e de repente é frescura, mas que funcionam pra mim. Por exemplo, os meus materiais de treino ficam sempre na academia, né? E eu treino na academia, obviamente. Então, hoje em dia, eu não levo mais coisa para casa e volto. Porque meus kimonos, meus materiais de treino, luva, sapatilha, tudo fica na academia. E eu só pego e uso para treinar. Mas o que eu faço? Olha que loucura, né? Eu tenho uma bolsa de treino que eu tiro da academia, eu tiro do trocador, levo pro tatame e organizo minhas coisas ali, abro todo dia, tiro luva e tal, e quando acaba o treino eu coloco pra secar, depois que segue eu coloco de novo na minha bolsa. Não precisava, é só eu ir lá trocar de roupa e voltar com tudo pronto, mas eu tenho essa bolsinha que eu carrego comigo. Por quê? Em dia de competição, eu vou precisar levar uma bolsa. Se eu tô viajando para treinar, para fazer um treino diferenciado, eu vou precisar dessa bolsa. Então, eu mantenho esse hábito, sabe? Eu sei o que eu tenho que ter ali, eu sei que tem que ter luva, eu sei que tem que ter caneleira, eu sei que tem que ter protetor bucal, tem mais meia dúzia de coisa que eu preciso ter ali no meu dia a dia e que se eu não tivesse esse hábito diário ali, de repente, no dia que eu precisasse, eu ia me sentir meio estranho, eu ia me sentir meio deslocado, sabe? E isso com tudo, a forma que tu entra no tatame, só entra no tatame ou tu tem um ritual? Eu, por exemplo, cara, cumprimento o tatame, mesma coisa que eu faço em competição. Cumprimento o tatame, obrigado, senhor, mais um dia aqui, tal, tal. Um dia de luta, porra, eu entro, cumprimento, mas é uma parada não verbal, não falo, mas eu tô pensando assim, obrigado, senhor, mais um campeonato. Obrigado, senhor, mais uma final. Obrigado, senhor, porra, ganhei, eu perdi. E eu mantenho esses hábitos assim pra quê? Quando chega na hora ali, tu, de certa forma, se sente em casa, sabe? Pra tu não estranhar um ambiente hostil, pra tu não estranhar um ambiente novo. Porque acontece, né? Pô, você tá acostumado a treinar, 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 sempre no mesmo lugar, com as mesmas pessoas. Pô, tu vem com o teu carro, tu estaciona na mesma vaga. Tu vai no banheiro, tu coloca tua mochila no mesmo lugar, tua calçado no mesmo lugar. No dia que a competição, apesar de tu tá fazendo a mesma coisa, tu tá fazendo a mesma coisa de forma diferente, sabe? Então eu gosto de ter uma rotina, um ritual, e eu percebi que todo campeão que eu tive perto de mim, assim, que eu já treinei, eles têm essas frescuras que fazem sentido para eles. Para quando chegar no campeonato, tu não tá fazendo ali a primeira vez. É como se tu estivesse indo no campeonato todo dia, se colocando naquele estágio mental. Por exemplo, eu sou um cara que no jiu-jitsu muitas vezes eu começava muito devagar. Começava muito devagar. Aí um dia eu fui lutar um BJJ Stars com o Gaudio. O Gaudio, quer dizer, não fui lutar contra o Gaudio. A gente estava no mesmo área de aquecimento. E, cara, eu vi antes do Gaudio entrar ele soltar uns gritos assim, ó. "Ah! Ah!" E eu fiquei observando e falei, caramba, pode crer. Deixei pra lá, nunca usei. No MMA, cara, quando eu fui lutar MMA assim, e eu tava muito nervoso, tava sentindo que a parada tava me travando, falei, mano, eu tenho que soltar isso, eu tenho que soltar essa, sabe, essa
o que é que esteja me prendendo, eu tenho que soltar, eu tenho que mostrar esse entusiasmo e também para não entrar muito devagar na luta. Porque a MMA é diferente, eu tomo um socão, mudo o rumo, né? E, cara, eu fiz esse ritual de gritar, assim, de soltar a parada dentro de mim antes de entrar e, mano, fez muita diferença pra mim, de eu ficar mais relaxado, tipo assim. Sabe quando tu entra pra lutar campeonato, aperta a mão do cara e aí que tu, caramba, passa o nervosismo? Esses gritos pra mim é como se fosse isso, é como tipo, bum, comecei aqui, tá ligado? Entrei naquele estágio mental. Claro que eu não fico fazendo isso no treino todo dia, isso eu nem quero também causar esse caos assim. Mas o ritual, cara, eu tenho o ritual de entrar no tatame, eu tenho o ritual de organizar minhas coisas, eu tenho o ritual de, pô, a forma que eu coloco o tatame, a forma que eu amarro minha faixa, a forma que. Tudo isso aí vai te deixando mais preparado, sabe? E isso foi uma coisa que eu compartilhei com o Gabriel, assim, falei, pô, de repente, tu tem que ter esse ritual, pô, é pular a corda 5 minutos antes, é. Alguma coisinha tem que ter, mano, porque é muita pressão pra gente, cara. A parada é muito importante. Tipo assim, se tu vive todo dia pensando na parada, quando acontece, é difícil, dá medo, dá nervoso, a adrenalina vem e você, para não deixar essa adrenalina te consumir, você tem que se armar de todos os lados. O que você puder fazer para se blindar das pessoas que estão do seu lado, da forma que tu executa as suas tarefas, é bom que você faça, cara. E muitas vezes o mesmo com muito estresse, por isso que é bom o drill, né? Por isso que é bom repetição, 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 porque pô, o Gabriel executou algumas posições, cara, de jiu-jitsu, o lado bom assim da coisa, né? Que, caramba, eu falei assim, caramba, o moleque fez a parada perfeita, o cara tentando dar soco na cara dele cotovelado, não conseguia, porque ele tava tão bem treinado naquilo ali que ele conseguiu executar que eu falei, caralho, bizarro, o moleque fez uma parada melhor que eu, tá ligado? Então ele executou, ele fez o drill, ele fez a repetição ali, que fez com que na hora a parada fluísse. Isso também é uma coisa que a gente tem que aprender conforme a gente luta, conforme a gente vai ficando mais experiente, é chegar na hora, deixar a parada fluir. O teu corpo sabe a reação que tem que tomar. Você já viveu aquilo ali 1 milhão de vezes, deixa a parada fluir. Mantém tua mente calma, sua mente vazia, não fica pensando demais no que você tem que executar, porque você sabe executar. Tem até uma história de uma atleta olímpica que ela era muito boa, ela era favorita para ganhar a prova, era aquela prova de que tem que correr e pular os obstáculos, né, no atletismo. E, cara, na hora da prova, ela perdeu essa prova, né, porque ela falou que começou a querer pensar no passo que ela tinha que dar. E eu engraçado, né, eu já disputei uns campeonatos de atletismo na época de adolescente, na escola. E de fato, cara, tudo é a contagem. Tu faz a contagem de quantos passos você tem que dar, e aí tu só levanta uma perna e a outra sobe normal, né? E, cara, se tu pensar muito, pô, não tem o que pensar na hora, é só deixar o teu coração, teu corpo explodir. Mas ela falou que conforme ela estava aquecendo, ela começou a pensar demais, ou seja, tropeçou no primeiro, deu tudo errado. E ela aprendeu que tem hora que tu tem que deixar a tua memória muscular trabalhar. E o que é a memória muscular? Nada mais é do que conexões neurais que tu vai fazendo conforme você vai executando aquela tarefa muitas vezes. Se tu anda todo dia, né? A maioria da gente, pô, depois que a gente aprende a andar, a gente nem pensa mais em andar, a gente só anda. Tu consegue executar aquela tarefa fazendo muitas outras coisas, dirigir, qualquer coisa que tu faz muito, tu não pensa mais para fazer. Porque o seu cérebro já criou tantas conexões neurais ali que tu não precisa mais pensar para executar aquela tarefa. O nível de gasto energético é mínimo para tu executar aquela tarefa. Então, competição muitas vezes é isso, é você silenciar a tua cabeça e deixar o teu treinamento fluir ali na hora. Claro que tu tá prestando atenção nas oportunidades, mas na hora que a oportunidade surgir, tu vai estar pronto para executar e tirar vantagem da oportunidade, né? Isso é uma coisa muito difícil, principalmente no MMA, né? Porque no MMA a gente não consegue treinar tudo o tempo todo. A gente não vai pra academia pra treinar MMA. A gente vai pra academia pra treinar boxe, a gente vai pra academia pra treinar Muay Thai, a gente vai pra academia. Desculpa, a gente vai pra academia pra treinar jiu-jitsu. Então, é muito difícil no MMA você criar essa memória muscular
e fazer com que a coisa fique natural para você. E, claro, a gente, como uma equipe nova, a gente está ainda buscando essas respostas, né? Porque tem muita coisa que a gente faz ali, mas, de fato, assim, o sistema, pô, isso aqui é o que a gente faz de fato. É isso aqui que é para isso que a gente treina isso aqui especificamente. A gente ainda não tem essas respostas. E é muito maneiro. E, de fato, o mundo não tem essas respostas ainda, por ser um esporte muito novo, sabe? Então, tivemos muitas coisas positivas ali sobre o Gabriel, né? Obviamente, porra, a gente sabe que ele não. Assim, se eu tivesse que apostar dinheiro nele contra esse cara aí, porra, de 20 lutas que eles fizessem, que eles fizessem, ele ia ganhar 21 lutas desse cara. Mas, infelizmente, a coisa aconteceu do jeito que aconteceu. É mérito do adversário. Geralmente eu falo que, mérito do adversário, mas dessa vez eu nem posso dizer isso, cara. O Biel, de fato, não conseguiu se encontrar. Pra mim, não tem outra explicação além dessa, tá ligado? Mas, enfim, parabéns pro adversário e a gente se vê, se Deus quiser, no futuro próximo, assim. É, e é o que é. Então, agora eu quero falar sobre o UFC BJJ, né? UFC Jiu-Jitsu. É, esse final de semana. Foi final de semana ou foi final da semana passada? Aconteceu o primeiro evento de jiu-jitsu do UFC, né? E o UFC veio focado nesse evento. O Dana White falou inicialmente que ia investir 12 milhões de dólares nesse evento, né? Que é, de fato, assim, um business plan bem agressivo para o que a gente está acostumado a ver no jiu-jitsu, né? Tivemos recentemente, hoje a gente teve um evento lá no Cazaquistão irado, que inclusive um parceiro de meu de treino aqui lutou, o Elijah. Premiação muito boa, não sei se foi US$ 500 mil ou se foi 1 milhão, mas a coisa tá começando a acontecer dessa forma, né? Tem o CJI pagando 1 milhão aqui, e esse evento pagando não sei quanto ali. Tem o Who's Number One acontecendo e tem essa movimentação para profissionalização do jiu-jitsu. E para o Dana White olhar isso e pensar, caramba, quero fazer parte desse momento, é grandioso. Tem um ano, né? O UFC é grandioso. Porém, o que o UFC está fazendo, né? Como tudo que ele faz, por ser um monstro do marketing, um monstro do entretenimento, eles estão propondo. Eu sei porque eu conversei com meia dúzia de atletas que assinaram com eles, né? E outros que não assinaram por esse motivo. Quando você assina um contrato com o UFC, você não pode lutar mais nada. Você não pode mais lutar a IBJJF, você não pode mais lutar a DCC, você não pode mais lutar absolutamente nada. E o que isso significa, né, de fato, para o atleta que quer entrar nisso, né? Primeiro, vou dar uma opinião logo do que se eu acho bom ou ruim isso aí. Eu acho ruim, cara, para falar a verdade, porque monopolização é ruim, principalmente quando você está falando de uma empresa bilionária como a UFC, que eles podem controlar salário de muita gente, apesar de ser uma empresa muito boa de trabalhar. Eu vivo minha vida hoje para trabalhar para o UFC, né? Isso é uma coisa que eu quero falar também no final do vídeo. Mas eu acho ruim, porque se o cara tem a oportunidade de ganhar CJI, se o cara tem a oportunidade de ganhar outros eventos, a BJJF faz nome de muita gente, né? Por que o cara vai assinar com o UFC, né? Para ganhar, enfim. Eu ouvi falar mais ou menos quanto era a bolsa, mas nem sei se é conveniente eu abrir esses valores aqui, mas é complicado, cara, porque, muita gente como eu, assim, sonha em ganhar, mundial. O cara vive a vida dele toda pensando em ganhar mundial. Será que esse cara quer deixar de ganhar mundial para ganhar dinheiro no UFC? Aí tu pega, por exemplo, um Rotolo, né? Ele tá no One e tem aquele o Tacket que acabou de ganhar agora no UFC. Eu adoraria ver essa luta, sabe? Possivelmente a gente não vai ver essas lutas. Por exemplo, como aconteceu com o Patrício Pitbull no MMA, ali no Bellator, e tinha o José Aldo na época no UFC. A gente não viu essa luta, sabe?
E eu acho que o jiu-jitsu tem a capacidade de abraçar esses atletas, e abraçar todo mundo e todo mundo poder ganhar dinheiro, cara. Pô, vou lutar o UFC aqui, mas vou também lutar o ACB lá na Rússia, vou lutar não sei o quê, sabe? Eu gostaria de ver isso aí, mas pelo que eu tô entendendo, o UFC entrando dessa forma vai dificultar muita coisa. Porque, agora eu digo o outro lado da moeda, né? Pro cara que não entrar. Pô, tô com a oportunidade de entrar, não vou entrar. O UFC, cara, a maior habilidade que o UFC tem, na minha opinião, assim, uma das maiores habilidades é, de novo, a máquina de marketing do UFC. O UFC, ele, além de trazer grandes estrelas para o esporte, ele também revela grandes estrelas. Ele sabe contar essa história muito bem. Então, o que, que vai acontecer, cara? O cara que não entrar porque, quero ser campeão mundial da BJJF, eu quero fazer isso ou aquilo, o UFC vai falar, tá bom, tu não quer entrar? Beleza, deixa eu criar minhas próprias estrelas aqui. Por exemplo, esse mano que fez a final com o Mussomessi agora, sinceramente, eu não sabia muito sobre ele antes de ele ser anunciado no UFC. Assim como meia dúzia de pessoas que estavam ali, porque eu não tô tão antenado no jiu-jitsu assim. Mas a máquina do UFC é tão forte, cara, que vai fazer com que vai colocar um status de estrela nesses caras que, sinceramente, eu não acho que nenhuma outra organização teria essa habilidade e essa capacidade. Ou seja, beleza, você vai ser bonzão lutando na BJJF, um cara muito bom, muito, porra, é melhor do mundo na sua área de especialidade, mas tu não vai ser conhecido, sabe? Tu vai ser um anônimo ali na parada. Então, esse que é o problema de não assinar também, entendeu? E é uma pena, ao meu ver, a IBJJF não ter tomado essa iniciativa, entendeu? Acho que, de repente, porra, colocar 12 milhões assim seria lucrativo para a IBJJF? De repente, não. Mas, sei lá, eu acho que daria para fazer uma parada melhor, fazer um circuito onde todo mundo ganhasse grana conforme a coisa fosse acontecendo. Porra, o primeiro lugar do ranking, em vez de ganhar 15 mil, ganhasse, porra, 150 mil, 100 mil. Pô, o segundo lugar ganhasse 50. Tipo assim, fizesse uma parada onde, caramba, o cara quer correr o circuito, sabe? E não aconteceu, a BJJF não fez. A BJJF, que era porra, a maior autoridade dentro do jiu-jitsu, deixou de ser. Hoje eu tava conversando com um atleta, né, que, pô, viveu a vida toda pra ganhar a BJJF. Ele falou, cara, vou fazer uns vídeos no meu YouTube aqui, mas não vou comentar a BJJF não, cara. Eu não quero ficar incentivando a molecada a lutar a BJJF, não. Eu falei, caramba, brother, olha isso, que bizarro. Então, é meio complicado, assim, né? O momento que a gente tá vivendo é maneiro de ver essa rapaziada ganhando milhares de dólares pra lutar jiu-jitsu, isso é lindo. E não precisar necessariamente migrar para MMA ou abrir uma academia para sobreviver, isso é muito maneiro, né? Mas eu, sei lá, eu fico meio assim, né, dessa questão do monopólio, sabe? Pô, eu acho maneiro o cara lutar o Who's Number One, depois lutar o BJJ Stars, depois lutar o CJI também e fecha, se organizar ali para fazer o nome nas respectivas nas respectivas organizações, né? É, e agora, com esse monopólio do UFC, vai ficar cada vez mais difícil de ver essas lutas. A não ser que todo mundo ceda pro UFC, como foi no ACB na época. No ACB tava todo mundo lá. E foi muito maneiro. Mas aí durou pouco tempo e acabou. Mas o UFC tá pensando 5 anos na frente. Então eu tô curioso para saber como é que vai ser, né? Parece que eles estão oferecendo no mínimo 4 lutas no ano para essa rapaziada. E com a quantidade de dinheiro que eles estão oferecendo, dá para o cara se manter aqui nos Estados Unidos com essa grana. No Brasil, o cara tá rico com esse dinheiro. Tipo assim, classe média alta. Se esse cara ganhar essas 4 lutas, pelo que eu entendi dos números, né? Então, então é maneiro de ver, mas eu gostaria assim de ver a IBJJF, ou ver um órgão assim que a gente tá mais acostumado a tomar conta do jiu-jitsu. Acho que vai acontecer? Acho que não. A DCC? Talvez, mas a DCC também há muitas controvérsias com relação ao ADCC.
Então, sei lá, eu fico meio dividido, assim, apesar de ficar feliz de ver meia dúzia ali que o Carlos Henrique, pô, moleque, sempre gostei de ver esse moleque treinar desde a época da Dream Art. Sempre gostei de vê-lo lutar. Na última vez que a gente se encontrou no Texas, ele falou que tava parando de lutar jiu-jitsu, que ia lutar MMA. E, porra, agora o moleque é campeão do UFC BJJ. Eu vi ele no meio do UFC, eles anunciando, e tanto ele quanto o Taket, muito irado o nível de celebridade que ele vai receber. Dificilmente ele receberia no jiu-jitsu só. Isso é muito bom porque abre portas para outras áreas, para o cara ganhar dinheiro com marketing, para o cara ganhar dinheiro, enfim, de outras formas. Isso eu acho muito maneiro. Vai abrir espaço para os atletas, e já está acontecendo, né? Os atletas têm hoje em dia empresário, cara, manager. Isso é muito maneiro também. Então tem uma porrada de coisa legal acontecendo pro jiu-jitsu. Eu tô curioso para saber os próximos capítulos, né? Se a galera de fato vai se render ao UFC BJJ ou se ou se o UFC vai ter que criar as próprias estrelas. Eu acho que o UFC não tá nem aí, tanto trazendo quanto criando. Tá bom, já estão com caras fortes ali no marketing, né? Que é o Mussomessi, que é o Taket, que é o Renato Canuto, que é agora o Carlos Henrique. Então tem uma rapaziada boa ali. Eu tô curioso para saber como é que vai ser. E a galera que mora em Vegas vai poder usar o PI, que, pô, é outro nível de organização pro evento, né? Aí entra outra questão também, né? A questão do doping, né? Porque, por exemplo, pro cara lutar o CJA, ele pode tomar o que ele quiser, né? Pro UFC, não. Pro UFC você vai estar sendo testado ali o tempo todo, que é uma coisa que eu acho ótima. Então, assim, pô, se eu tivesse competindo hoje no jiu-jitsu, eu acho que eu ia ficar mais inclinado ao UFC, né? Porque, pô, mano, é muito melhor tu saber que tu tá lutando com um cara que não tá tomando nada, né? Quer dizer, depende do teu ponto de vista também com relação a isso. Mas, pra mim, seria muito melhor, seria uma vantagem muito grande. E também tem a questão do kimono, né? Qual foi? Eles vão colocar kimono também ou vai ser só sem kimono? Tá me parecendo que vai ser só sem kimono. Tá me parecendo que que o jiu-jitsu de kimono e o jiu-jitsu sem kimono viraram dois esportes completamente diferentes. Isso são, cara. Cara que antes lutava os dois, competia os dois e ganhava os dois, ele dificilmente agora vai conseguir fazer isso. Ele vai ter que tomar uma decisão de carreira de tipo, mano, vou competir sem kimono aqui. Ou sou atleta de kimono, ou sou atleta sem kimono, tá ligado? E isso é uma pena. Eu, por exemplo, aqui na minha academia, eu graduei semana passada, o meu primeiro aluno, faixa azul, que não treina de kimono, eu tive que dar faixa azul pro cara, porque o cara foi o wrestler na universidade, o cara tava amassando todo mundo no treino, porra, derrubando todo mundo, ficando por cima, forte pra caramba, o cara faz deadlift com 400 quilos, o cara é forte para um caralho. Como é que eu vou segurar esse cara na faixa branca? Eu falei pra ele, ó, não vou te dar faixa roxa se tu não colocar o kimono. Mas será que eu que tô sendo velho, antiquado e fora de contexto, tá ligado? Porque eu aprendi assim, será? Ou será que a coisa não evoluiu a ponto de, cara, se adapta aí, brother. Vai ter gente que só vai querer treinar sem kimono. Ainda mais agora com essas estrelas vindo, pô, Gordon Ryan, Craig Jones, porra, essa rapaziada do wrestling, agora o UFC BJJ. É onde tá a atenção, aonde tá os olhares. Então, será que é o futuro? E é isso aí que a gente tem que começar a pensar, né? Tipo, eu não, porque eu tô mais focado no sem kimono mesmo, por causa do MMA. Mas eu acho que a vida do lutador de jiu-jitsu ficou mais difícil agora por causa disso. Porque, mano, como é que tu vai fazer dinheiro ganhando o Mundial da BJJF? Cara, é uma curva que demora muito mais tempo pra voltar, assim, um ciclo que demora muito tempo pra tu chegar e falar assim, pô, faz sentido, vou fazer isso aqui, vou lutar isso aqui 10 anos e ver o que acontece. Quando, pô, tá bom, os caras estão me pagando milhares de dólares aqui só pra subir pra lutar. E se eu finalizar, dobra e essa que é a vibe, não é ganhar, é finalizar. Você ganhar não te dá, não aumenta o teu salário. Porque no MMA o que é? 10 mais 10. Luto subiu 10, ganhou mais 10. No jiu-jitsu não é assim. É tanto mais tanto. Mas para tu ganhar esse outro tanto, você tem que finalizar a luta. E eu acho fantástico essa ideia, ótimo.
Porque, caramba, agora eu boto o cara pra trabalhar de verdade, sabe? É, enfim, muita coisa pra gente falar aqui sobre isso, cara. Aí tem questão da chave de pé, pô, a parada tá bonito, tá feio, tá eficiente, não tá. Muita coisa pra ser dita. É, e eu gostaria de abrir essa discussão com vocês também. Queria conversar, assim, e saber o que que vocês gostariam, o que que vocês acham dessas questões. Chave de pé, pô, de puxar junto ou não, pô, ter que ter ponto ou não, ter que ter round ou não, sabe? O que que vocês estão achando disso? Mas eu tô feliz que o UFC entrou nisso. Parece que é a Cláudia Gadelha, que é a frente, que é a mente, né, por trás disso. Então, acho que a coisa vai fluir. Eu tô curioso para saber como é que vai ser nos próximos meses isso, né? As contratações, quem é que vai pular, quem é que vai pular para dentro, quem é que vai pular para fora. E aí o cara que não entrar, ele vai ter a vantagem de lutar esses outros eventos que também estão pagando muito bem, né? Mas será que esse cara quer estar ali e viver a oportunidade de ser uma estrela do UFC também ou não? Enfim, muita coisa, muita água para passar embaixo dessa ponte ainda, mas eu tô curioso para saber. Agora vamos falar a última parte desse vídeo aqui. Eu quero falar sobre mim, cara, sobre é, as novidades, né? Eu, semana passada, fiz uma viagem, 2 semanas atrás, ou semana passada, não lembro exatamente, fiz uma viagem para Las Vegas. Primeira viagem oficial que eu fiz pro UFC, né? Eu assinei um contrato com o UFC de 4 lutas, que é o normal, todo mundo faz isso. E mais uma seletiva. Como é que funciona? Tem um evento chamado Dana White Contender Series, que é um evento do Dana White para o UFC, que você ganhando esse evento e eles gostando da sua apresentação, eles te colocam no UFC automaticamente. E é uma coisa que, começando esse ano, eles querem que você tenha 5 vitórias seguidas para você estar lá participando. E eu tô entrando com 4, o que é um privilégio, assim, é uma campanha que a gente fez foi muito boa, a gente fez tudo intencional, tudo que eu fiz foi planejado, né? Até o fato de não fazer jiu-jitsu nas minhas lutas foi intencional, foi planejado, foi plantado dessa forma. E, e assim, foi uma experiência foda, cara. E aí, esse outro lado que eu acho que o atleta do jiu-jitsu, quando ele bater de frente com isso no UFC, ele vai falar, caramba, brother, eu não quero viver sem isso mais. Organização, cara, de voo, de hotel, de transporte do aeroporto pro hotel e vice-versa, né? Claro que depois que tu tem dinheiro isso não faz tanta diferença mais, mas é maneiro tu se sentir que tu tá sendo bem tratado. Tu chegar no, pô, o cara te mandar um cronograma. Pô, tu vai fazer uma viagem de 3 dias, aqui teu cronograma. Isso aqui que a gente precisa de você, sabe? Foi tudo muito maneiro. A gente fez 5 horas de gravação lá de treino. Tu tem que treinar, tu tem que bater manopla, tu tem que bater saco, tem que fazer levantar peso. Uma porrada de teste de velocidade de reação, não sei o quê. Porrada de coisa. A única coisa que eu não executei com 100% assim, no que eu não tirei onda, foi a parte justamente da entrevista. Olha que engraçado. Eu não tenho problema assim de falar na frente da câmera, né? Tô acostumado com gravar conteúdo, com contar história, mas o clima é hostil que os caras te colocam, sabe? Tipo assim, eles te colocam numa sala escura, o entrevistador bem perto assim de você, uma câmera meio longe e o cara fazendo umas perguntas pra tentar tipo assim, seja cuzão agora, tá ligado? E em alguns momentos eu fiquei tipo, pô, mano, não quero, tá ligado? Pô, nem entrei no evento ainda, pô, vou ficar falando mal do cara que eu vou lutar, sabe? E esse lado, assim, de vender a luta, eu não, por incrível que pareça, eu não soube soltar na hora. Ele me perguntou uma porrada de coisa sobre a minha infância. Enfim, vocês vão ver quando sair. Eu não posso ainda divulgar nada do que aconteceu lá. Assim, não posso divulgar as imagens, né? Mas, enfim, perguntaram uma porrada de coisa sobre a minha infância, sobre a minha vida, sobre o que eu tava achando pra essa luta e tal. E eu, claro, fui sincero assim, mas não consegui na hora me colocar assim muito acima do meu adversário, sabe? Tipo assim, apesar de estar muito confiante pra luta, acho que é uma luta ótima pra mim, pô, me deram um grappler, cara. Me deram um lutador de jiu-jitsu sem kimono da Europa que, assim, não viveu a parada, sabe? Igual eu vivi. No MMA ele lutou amador assim umas 15 vezes, mas
eu sinceramente acho que, porra, acho a luta muito tranquila pra mim. Mas chegou na hora eu não quis ficar falando muito, sabe? Eu falei, pô, mano, o cara é bom, acho que o cara é polonês, já lutei com poloneses, já tive na Polônia, sei como é que é, os caras são guerreiros também. Porque eles estavam numa vibe tipo assim, pô, tu é pobre, tu é ex-pobre, vindo do Brasil, porra, passou uma porrada de perrengue, e aí, tu acha que esse cara vai ter força de vontade? Aí eu falei, pô, se ele não tivesse pronto, o Dana White não ia colocar ele aqui, o Dana White não é bobo, tá ligado? A galera do UFC não tem nada de bobo, eles estão há muitos anos fazendo isso. Então se tá aqui é porque tem motivo pra estar aqui, sabe? Enfim, eu senti que não era muito isso que eles queriam. Eles queriam que eu falasse, esse cara não é porra nenhuma e tal, mas eu não consegui. E isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim pra, de repente, não fazer, porque não é naturalmente a minha personalidade, mas como que eu posso fazer de uma forma que seja também, sabe, agradável. Enfim, foi bem maneiro, experiência foda. Uma oportunidade de ouro, né? Porra, plantei muito essa semente. Não só nos últimos anos, mas na minha vida toda. Sempre sonhei em ser lutador do UFC, sempre sonhei em estar lá, né? Pô, na minha época, assim, cara, eu vi a mentalidade era muito tipo: se tu é faixa preta de verdade, tu tem que se testar, tu tem que ir lá e tu tem que, sabe? Né? Hoje em dia a coisa ficou diferente. O jiu-jitsu hoje em dia é um esporte profissional, mas na época era tipo, mano, tu é bom de jiu-jitsu mesmo? Vamos lá, vamos testar aqui contra outras artes marciais. E eu sempre pensei, sempre me vi fazendo a parada, sempre me inspirei com esses grandes campeões, porra, Minotauro. Tem vários. Tem os caras que ganharam o Mundial e foram lá e fizeram muito bem. Tem os caras que não ganharam o Mundial e foram lá e também fizeram muito bem. Pô, tem Demian, tem Jacaré, tem Verdun, né? Tem Rodolfo Vieira agora que tá aí ainda. Pô, tem Bochecha lutando MMA também. Tem, porra, de lutador que foram campeões mundiais, assim. Teve o Arona, né? Porrada de cara. E tiveram outros que também não ganharam, mas são monstros, sabe? Do nosso jiu-jitsu. Pô, como, por exemplo, um Charles do Bronx, maior finalizador da história do UFC. É um moleque que ganhou o Mundial de Roxa, mas que optou por não buscar o Mundial de Preta e foi lá e tirou onda, que é um cara que, pô, perdeu agora, mas já colocou o nome dele lá para sempre na história, vai ser lenda para sempre. Hall da Fama do UFC, com certeza. Então tem uma porrada de cara do jiu-jitsu, assim como o americano tem o orgulho de ser o wrestler e falar assim, mano, eu sou mais um wrestler vindo aqui para fazer a parada acontecer. Eu tenho orgulho de falar que sou mais um brasileiro, que sou mais um cara do jiu-jitsu, sou mais um faixa preta, que vou chegar e vou representar nosso país, nosso povo, nossa cultura no maior evento de MMA do mundo. E sinceramente, eu não tenho nenhuma vontade de chegar lá e vou só fazer umas lutas ali e ver qual é. Não, mano, eu tenho vontade demais de chegar lá e continuar evoluindo mais 5 anos pra, mano, ser campeão da categoria, sabe? Apesar de. Acho que é uma categoria muito tranquila. É uma das categorias mais tranquilas, porque não tem muito cara brabo assim em tudo. Geralmente os caras têm uma valência, assim, que são muito boas e. Enfim, eu acho que é uma categoria tranquila. 8-4 é uma categoria muito difícil. Acho que peso pesado é uma categoria difícil. 7-7 é muito difícil. 70 é muito difícil. 9-3 eu acho que é uma categoria de boa. E graças a Deus, né? Melhor assim, que é o momento que eu tô chegando. E claro que tem que evoluir muito. Não tô no nível de Poatan, não tô no nível de Jamal Hill, não tô no nível de Ankalaev, de Jiri, de Khalil, não tô no nível desses caras. Tem também Carlos Uber, que tem uma meia dúzia de cara muito brabo ali que eu tenho observado. Mas eu acho que eu chego nesse nível, cara, em 2 anos. Acho que eu chego nesse nível. Do jeito que eu tô evoluindo, do jeito que eu tô treinando, a coisa acontecendo melhor, ganhando mais dinheiro, vai ficar melhor para investir também. Enfim, é isso pelo episódio de hoje. Tô feliz com tudo que tá acontecendo, tô empolgado com tudo que vai acontecer. Empolgado, não, empolgado pelo time também. O JJ tem luta daqui 4 semanas. O Caleb tá aqui comigo. Veio aqui para conhecer a academia, para ficar um tempo, né? Conversei com o mestre dele e ele tá aqui agregando demais pra gente. Uma porrada de desafio apareceu por ter trazido ele e tá sendo maneiro pra caramba viver essa experiência. E é isso, cara.
Muita coisa boa acontecendo, muita coisa boa para acontecer. A gente está trabalhando como sempre, mantendo a bola girando, né? Mantendo a pipa no alto. E, e é muito bom de compartilhar isso com vocês aqui. Tá nos meus planos voltar a produzir conteúdo com mais frequência, porque eu sei que isso é parte do trabalho. Agora eu tô com o patrocínio da Hayabusa, ganhando uma graninha por mês, então tem que estar divulgando os caras, tem que fazer o dever de casa, né? Que é ótimo, nos deixa mais ativo, nos deixa mais. Enfim. É... E é isso, time. Obrigadão por mais um episódio aqui do Alibi DJ Cast. Se tiverem alguma dúvida, me mandem aí. Postem nos stories aí para divulgar. E tamo junto. Vejo vocês na semana que vem. E vamos que vamos. Puxa.